Olá a todos os participantes do 8º Congresso Internacional de Cuidados Intensivos, do qual eu agradeço o convite da comissão organizadora. O meu nome é Fernando Correia, sou médico anestesista no Serviço de Anestesia do Centro Hospitalar Universitário do Porto. Então, vou-vos falar aqui de monitorização multimodal, nomeadamente primeiro de eletroencefalografia processada e depois de saturação regional de oxigênio através da técnica de NIRS. Mas, no entanto, esta sessão aplica-se à apresentação de casos práticos, porque eu peço que assistam primeiro à apresentação da monitorização multimodal paradigma anestésico apresentada pelo Dr. Manuel Campos, no qual tem uma fundamentação teórica fundamental para perceber alguns conceitos que vamos aqui falar. Não perdendo mais tempo, a monitorização multimodal e nomeadamente a eletroencefalografia é útil hoje para a classificação da profundidade anestésica, que terá alguma relação com o traçado de EEG. Nomeadamente, à medida que vamos entrando em zonas mais profundas do coma, da anestesia, vamos perdendo as frequências mais altas na nossa traçado de eletroencefalograma. Então, no indivíduo acordado, temos um predomínio de ondas alfa, que são dos 8 aos 12 Hz, e também de beta, dos 3 aos 30 Hz. São ondas que, principalmente as beta, que só aparecem em estados acordados, em comas mais profundos ou em sedações já desaparecem. Em sedações ligeiras ou mais superficiais, apesar de não existir estas ondas chamadas rápidas alfa e beta, é porque começam a aparecer as nossas ondas θ e as ondas delta, nomeadamente dos 4 aos 7 Hz e dos aos 3 Hz. À medida que vamos progredindo no coma anestésico, na profundidade anestésica, as ondas delta, dos 1 aos 3 Hz, devem ocupar pelo menos 20%, isto num estado de profundidade já intermédio. Se por um lado progredirmos para um estado de 50%, já é um estado já bastante moderado da profundidade anestésica. No entanto, existe uma altura em que, ao progredindo e aprofundando mais o coma anestésico, vão aparecer períodos de silêncio no nosso eletroencefalograma, zonas de isoeletricidade, ou seja, em que não existem ondas. O que nós chamamos estes padrões de burst suppression. Quando estes padrões são inferiores a 10 segundos, isto numa escala de tempo definida por 30 segundos, ou seja, menos de 1/3, é apenas um estado que já é profundo. Quando progredimos para estados muito profundos, estes estados de taxa de supressão podem ir aos 20 segundos, ou seja, superiores a 2/3. No entanto, na nossa prática clínica, nós queremos evitar a todo o custo, a não ser que haja uma indicação formal para realizar isso de propósito, evitar períodos de burst suppression, porque estão diretamente relacionados com mau outcome, principalmente em doentes mais frágeis. Hoje em dia, os nossos aparelhos de monitorização eletroencefalográfica e através do software que nos representa a eletroencefalografia processada, eles já nos representam aqui graficamente o que acabamos de dizer, nas ondas mais rápidas, uma frequências mais rápidas, aqui representado como beta, depois aparecendo as alfa, depois a partir dos 10 Hz os θ e nos 1/3 Hz os delta, que depois de terem aqui estas cores representam já o EEG processado. As cores mais quentes indicam que a amplitude e também a maior quantidade de ondas que existe nesse espectro desse doente. E é o que vemos aqui. Aqui existia uma grande quantidade de ondas que com a indução de anestesia a amplitude diminuiu
indica perfeitamente, a intensidade das cores diminuiu, no entanto, a maior parte delas que estava nas altas frequências passou para as baixas frequências. Estes monitores também mostram, já podem representar aqui QSR, que é o Word Suppression, nomeadamente quantificam a quantidade, aqui é uma percentagem de word suppression que vocês estão a ter neste preciso momento. Também tem já uma quantificação total, desde o início do caso, aqui em tempo, que representa que tivemos períodos, neste caso, de word suppression iguais a 1 minuto e 24, o que é bastante, isto num caso que vai em menos de 1 hora. Tendo então a nossa prática clínica, por exemplo, aqui um caso de um jovem de 27 anos, proposto uma correção de uma fratura de etmoide e cartilagem do nariz, que tem como particularidade um trauma crânioencefálico com condução encefálica à direita, no entanto, ligeiro, o que não tem nenhuma alteração na escala de Glasgow, onde está perfeitamente acordado, classificado com ASA 2 e que foi proposto para a cirurgia por uma técnica como anestesia geral, através de perfusão com target control infusion propofol e fentanil em bolsos. E então, vamos ver aqui o que é que temos. Temos aqui o hemisfério esquerdo, o hemisfério direito, entre os frontais, e aqui a escala ao longo do tempo do nosso caso. A particularidade é que este doente, no início do caso, apresentava aqui uma simetria, que se estivermos atentos, que tem a ver com a contusão que estava marcada à direita, portanto tem uma assimetria para o lado direito. Esta assimetria, assim que temos aqui representada a indução anestésica, acabou por desaparecer, ficar silenciada com efeito hipnótico. E o que vemos aqui é o que acabamos de ver naquele esquema das ondas de alta frequência. Tínhamos aqui um padrão de cores em frequências altas, tanto de um lado e do outro, nos 20, 30 Hz, que com a administração do hipnótico estas ondas desapareceram, com dando predomínio às ondas até aos 10 Hz. Aqui ao Propofol e, como tanto, neste padrão típico de EEG processado Propofol, vocês vão ter ondas de 1 aos 3 Hz, representada aqui por vermelho para esta zona mais intensa, e depois ali nos 10 Hz, as tais ondas aqui alfa e aqui delta e também algumas teta. No entanto, como podem ver, em coma o que tem em comum é que as ondas de alta frequência, aqui denominadas como beta, desaparecem. É um estado que no estado hipnótico não existem ondas praticamente beta nenhumas. Ao acordar e a diminuir, quando se interrompe o hipnótico, acontece o oposto. As ondas de baixa frequência até aos 10 Hz, que apesar de estarem até organizadas, acabam por se desorganizar e começam a aparecer as ondas mais altas, nomeadamente as ondas beta, que correspondem ao estado acordado do doente. Neste caso clínico, no caso clínico número 2, também um homem, 47 anos, hipertensão e diabetes, obesidade e uma hemorrose bilateral. Uma viária difícil, sujeito a uma rinoceptoplastia e aqui a nossa técnica de anestesia vai também uma anestesia geral, mas não com um hipnótico endovenoso, com o Propofol, mas vamos usar um halogenado de desflurano e vamos ver a particularidade que isto terá neste caso. Neste caso, o que vocês podem ver aqui é que estão a ver o vosso EEG que estão a ter neste momento, precisamente do doente, e que vêem ondas alfa e algumas ondas delta aqui, e aqui aparecem algumas também delta e teta. E tem a tradução imediatamente no vosso espectrograma que corresponde ao último pixograma de cores, em que vocês veem praticamente uma dispersão de ondas até aos 10 Hz, que é o que tem aqui, ondas alfa e teta e delta. Acima disto, vocês não veem mais nada aqui, não veem as tais ondas rápidas do início. Neste momento não existe, que existiram no início antes de induzir a anestesia geral, mas aqui não veem nada disso. Ou seja, vocês conseguem, ao olhar para o vosso EEG, isto o nosso objetivo é criar este padrão de observação, conseguem interferir o que está a acontecer no vosso espectrograma e assim interpretar melhor cada caso.
Com o prolongar do caso, isto é na fase de manutenção, já sem a parte da indução, aprofundando mais o EEG, começa até a aparecer zonas de isoeletricidade que irão ser quantificadas aqui e que vem aqui, ele está praticamente todo abaixo dos 10 Hz. Este doente é impossível estar acordado. Aqui o que vocês veem é que o doente começou a acordar, interrompeu-se o halogenado, como se interrompeu há um bocado um outro caso clínico hipnótico, e este padrão que era disperso até às ondas de baixa frequência dos 10 Hz acabou por dispersar e apareceram as ondas de alta frequência. Então, viu, dos dois hemisférios que isso aconteceu. E isto é típico dos doentes que vêm todos os casos, como podem ver aqui, tanto com hipnótico como desflurano ou outro halogenado, acontece sempre a mesma coisa. Ao acordar o doente, as ondas de baixa frequência perdem predominância e começam a aparecer as ondas de alta frequência. Olhando para a eletroencefalografia monumental, como podem ver, é diferente. Vocês veem aqui um padrão de alta frequência, apesar de ter algum ruído de eletromiografia, mas vem precisamente um padrão de alta frequência muito diferente do anterior e corresponde a este espectrograma que vocês têm aqui do EEG processado. O EEG processado não é nada mais que isso, é o acumular ao longo do tempo dos vários pontos do vosso ECG traduzido no fundo para cores mais intensidade, distribuídos ao longo da frequência e pelo tempo. Neste caso clínico, o que vamos ver, um homem que necessita de uma cirurgia emergente por causa de uma hemorragia subaracnoidea aguda e como tal catalogado como ASA 4 e que foi anunciado com propofol e remifentanil, monitorização com EEG processado e que de repente, ao fazer a craniectomia, a abertura, há uma herniação cerebral. Apesar das várias medidas de contenção dessa herniação e do edema cerebral, não foi suficiente, pelo que teve-se que usar já drasticamente uma medida de criar, no fundo, fazer um bolos de hipnose com tiopental, diminuição do metabolismo cerebral e criar um padrão de burst suppression. E vocês conseguem ver precisamente se a vossa atitude neste evento foi suficiente. E é o que vamos ver neste vídeo. É-nos pedido aqui um bolos, vamos administrar então o bolos tiopental, é um doente que tem atividade, é administrado um bolo e agora reparem no tempo que ele vai demorar até para começar a aparecer padrões de burst suppression. Está aqui o primeiro, cerca de 15 segundos após administrar o bolos, ele vai começar a ser quantificado. Vocês conseguem ver isto na vossa prática clínica, um doente que entra em mal, vocês rapidamente veem a correção desse fator. Nomeadamente, ele praticamente entrou todo em burst suppression, com um pequeno, e agora começa a ser aqui quantificado. Vejam a diferença no EEG, e ele começa logo aqui a quantificar. Vocês têm o EEG totalmente suprimido, supostamente diminuímos a metabolização cerebral, e que vocês conseguem ver na vossa monitorização que estão a usar. Neste quarto caso, é um doente que está em ambiente de cuidados intensivos, que esteve internado por causa de um choque hemorrágico, tem alguns fatores cardiovasculares, e foi sujeito a suporte transfusional, a suporte cardiovascular com aminas e, como tanto, necessitou de um coma que foi mantido com propofol e analgésico com remifentanil. Isto é um caso que correu bem, o doente saiu do choque e, como tal, chegou à altura de interromper a nossa sedação e ver como os reflexos e se o doente consegue manter funções nobres. E o que vamos ver aqui é um vídeo que vocês veem aqui o doente, apesar de estamos aqui já interrompemos o hipnótico, mas é um padrão de EEG que vocês veem aqui, né? É larga, uma frequência
ainda lenta, é um padrão que não é compatível com um doente acordado, um padrão de sono. Pronto, temos um índice que representa isso, um estado de sedação, se calhar, ligeiro. E aqui vamos ver, pronto, vamos ver o facies do doente. Eu não posso esconder porque senão não teríamos a interpretação do caso clínico do que está a acontecer na realidade no EEG. É um doente que está a dormir, como podem ver. Já paramos o hipnótico, mas ele continua a dormir. E agora peço-vos a vossa atenção para ver o que vai acontecer. Nós vamos chamar pelo doente, vamos falar para ele. Reparem logo na alteração da EEG. Aparece um padrão de altas frequências, um padrão que já não é sono, um padrão que já é compatível com o doente estar acordado. E que vocês vão ver na prática clínica, já a seguir, o que é que está a acontecer a este doente. É um doente que saiu do coma, que já estava num estado de sono e acordou. E agora vamos ver o, na prática clínica que é um doente que já está a mexer os olhos. Vocês veem, ou seja, não é só os monitores, vocês podem olhar para a vossa parte clínica e ver o que está a acontecer. Como vê, é um padrão totalmente diferente com o estado de sono. Pronto, resumindo, entre esta alteração de estados de coma, o que é que acontece? Em estados de vigília e doentes acordados, nós temos um predomínio das altas frequências. Assim que fazemos o nosso bolus para indução do nosso fármaco, aqui o Propofol, aqui o bolus aumentar a concentração plasmática, a concentração e efeito, também serve. Vocês perdem as altas frequências imediatamente, o doente entra no tal coma anestésico e aparecem o predomínio das baixas frequências até aos 10 Hz, nomeadamente das ondas alfa, nos 10, e as ondas delta nos 1 ou 3 e teta até aos 4, 5 Hz, nomeadamente. Isto é um caso tipo Propofol, muito bem definido. Na manutenção, vocês mantêm o fármaco e as ondas mantêm-se, se tudo estiver bem, com o predomínio das ondas baixas. Assim que vocês querem acordar o doente, interrompem o fármaco. O mecanismo pelo que isto acontece ainda não vos consigo explicar totalmente, mas as ondas altas, as altas frequências reaparecem e as ondas baixas perdem o seu contributo e a sua importância no vosso EEG temporal. E quando aparecem, o doente acorda. E é isto que define o estado de acordar, como uma recuperação das altas frequências. Resumindo, na hipnose há uma perda das altas frequências, que depois, para acordar o doente a sair dessa hipnose, verifica-se que há sempre uma recuperação das altas frequências. Pronto, e DG processado, era só isto que eu vos queria mostrar nestes casos públicos. Passando agora para a saturação regional de oxigênio, através da técnica de NIRS, de infravermelhos de saturação e de absorvência de infravermelhos, o que temos que ter noção é que quando tentamos utilizar este monitor, nomeadamente para monitorizar a função cerebral, temos que ter atenção que vamos colocar um sensor e o sensor tem que atravessar uma camada de pele e depois de osso e depois de membranas até chegar ao nosso tecido-alvo, que é o tecido cerebral, nomeadamente aqui representado como um tecido cortical. Ainda por cima, neste tecido, nós daqui estamos a ver uma representação de uma histologia de um tecido de córtex. Temos que ter noção que não é tudo neurónios. Neurónios é apenas estas partes que têm aqui estes núcleos rosados com o citoesqueleto a sair a verde. E que vemos muitos outros núcleos, aqui representados a azul, que não têm não contribuem, não têm uma função, nomeadamente, para o EEG cerebral, mas também têm uma função muito importante no cérebro, são as células da glia, representam mais de 90% das células cerebrais. O que nós queremos medir, nomeadamente a saturação de oxigênio regional, interessa-nos precisamente onde é útil o oxigênio, que é, nomeadamente, na zona mitocondrial, representada aqui a vermelho, nas zonas à volta do núcleo. Então, supostamente está tudo bem colocado, o nosso emissor emite um feixe de luz
infravermelho, que vai entrar, supostamente, segundo a teoria dos fabricantes, faz um arco e é refletido e entra neste emissor e lê o valor. Se isto faz um arco assim, ou se é transmitido na pele, no osso, ou aqui neste tecido, portanto, alguma coisa vai ser absorvida. Não sabemos se funciona assim em arco, mas alguma coisa é absorvida, mas temos que ter a noção que existem inúmeras estruturas, inúmeras células em que vai ser refletido este feixe de luz e depois é que vai ser lido. A saturação regional de oxigênio está dependente de dois fatores muito importantes, que é o aporte e o consumo de oxigênio. Temos que ter noção que situações que aumentem o aporte de oxigênio vão fazer aumentar a saturação regional de oxigênio. Por outro lado, situações que diminuam o aporte de oxigênio vão fazer diminuir a saturação regional de oxigênio. Do outro lado da balança, o consumo de oxigênio tem um efeito oposto. Situações em que haja um grande e elevado consumo de oxigênio, tipo uma situação de mal epilético, vai haver uma queda brusca da saturação regional de oxigênio. Situações, por exemplo, em que não haja consumo nenhum de oxigênio, esta saturação regional vai aumentar imediatamente. Por isso, um aumento da saturação regional de oxigênio nem sempre é uma situação que seja benéfica ao indivíduo. O primeiro caso é um caso clínico em que há uma diminuição do aporte de oxigênio. Um homem de 58 anos, suposto sujeito a uma intervenção neurocirúrgica, e nesta intervenção, devido à localização, que seria numa fossa posterior, utilizamos uma motorização vasta, hemodinâmica. E então vamos ver o que aconteceu aqui no nosso caso clínico, representado graficamente. Aqui no X temos a representação do tempo em horas, e aqui a nossa representação hemodinâmica da motorização, a verde a frequência cardíaca, sempre muito estável, e a vermelho, ao longo do tempo, as tensões arteriais. E nas tensões arteriais vemos que aqui entre as 6 e as 7 horas aconteceu alguma coisa. Houve uma hipotensão, alguma instabilidade hemodinâmica, e o que aconteceu aqui, olhando para o nosso historial de hemorrágico da cirurgia, houve uma perda hemorrágica de cerca de 1 litro, e depois voltou a repetir-se, que justifica esta alteração, esta instabilidade hemodinâmica. Por outro lado, vamos ver agora no nosso caso clínico se esta alteração que provocou esta hemorragia teve algum efeito na nossa monitorização hemodinâmica que estávamos a utilizar neste centro. Começando na capacidade de transporte de oxigênio neste doente, a hemorragia teve um impacto, sim. De facto, acabamos o caso clínico com 8,9, começando quase de 15, com uma perda considerável da capacidade de transporte de oxigênio. Por outro lado, o metabolismo anaeróbico, representado como a produção de lactatos ao longo do tempo, apesar da perda de transporte de oxigênio, não foi assim significativa nas condições de anestesia geral e ventilação controlada, com uma FI elevada, que estávamos a dar neste caso clínico, não foram importantes na produção de metabolismo anaeróbio. O débito urinário diminuiu momentaneamente, no entanto foi sempre mantida uma estratégia de fluidoterapia com polo eletrolítico. Usamos na hemorragia aguda, quando houve uma estabilidade, apesar de não ser hoje já ser muito controverso, usar um coloide, e no entanto acabamos o caso clínico praticamente com um balanço praticamente neutro, hídrico neutro. Olhando para outro monitor, neste momento agora, para a nossa monitorização da quantidade de oxigênio tecidular, regional tecidular, o que temos aqui representado, a roxo. Ao longo do tempo, o que estamos a ver, sempre muito estável. Ao longo do tempo, apesar da hemorragia, a saturação regional cerebral não teve qualquer efeito.
No entanto, para simular as condições em que o doente ia ficar acordado e poderia, às vezes no incidente, ficar acordado em situações por uma saída de oxigênio, em situações de ar ambiente, resolvemos simular um teste normal, que consiste em diminuir FiDO2 para 21%, esperar até estabilizar no entitle de O2 e verificar o que acontece à saturação regional de oxigênio. E aqui, pronto, tivemos uma queda superior a 20%. Perante este resultado, e com 8,9 de hemoglobina, a nossa questão era transfundir ou não este doente. Decidimos transfundir, então, este doente com uma unidade de globos rubros e repetimos o teste Normox. Após repetir este teste Normox, a saturação regional de oxigênio praticamente não alterou. Isto com uma passagem de uma hemoglobina de 8,9, que estaríamos ali num ponto discutível transfundir, e perante este resultado deste teste Normox na saturação regional de oxigênio, decidimos transfundir, e apenas 1 grama acima da hemoglobina já não tem um desfecho completamente diferente na capacidade de levar oxigênio ao cérebro no mundo, representado aqui com uma saturação regional de oxigênio. O caso clínico número 2, por outro lado, representa uma situação que se lembra daquela balança de aumento do aporte de oxigênio. Então, o que aconteceu? Um indivíduo de 46 anos, sujeito a uma cardiologia de intervenção para correção de uma arritmia, de um síndrome Wolff-Parkinson-White. Então, estamos no laboratório de ritmologia para fazer a ablação por radiofrequência da via acessória. A pedido do colega de cardiologia, este doente é mantido acordado, com uma sedação ligeira, com remifentanil, porque é um procedimento algo doloroso, mas sempre acordado. Utilizamos aqui a saturação, a monitorização regional cerebral e a standardase. E vamos ver então o que aconteceu aqui ao longo do caso. Ao longo do caso, então, a nossa saturação regional de oxigênio foi aumentando. E foi aumentando porquê? Porque estamos a usar um opioide. Não que isto faça aumentar diretamente a saturação regional de oxigênio, mas os opioides provocam uma hipoventilação, o doente tem ventilação espontânea, um aumento de CO2 arterial e uma acidose respiratória, o que provoca uma vasodilatação cerebral e um aumento de oxigênio através do aumento do fluxo de oxigênio cerebral, que é traduzido no nosso monitor de uma elevação dos nossos valores normais. Assim que interrompemos o remifentanil, que terminou o processo, esta saturação regional de oxigênio diminuiu porque todo este processo foi invertido e deixou de haver uma vasodilatação cerebral. O que está aqui precisamente representado, no que a gente sabe muito bem da fisiologia do preenchimento cerebral e do fluxo cerebral sanguíneo com a variação com a pressão de CO2. Quanto maior for a pressão de CO2, maior vai aumentar o fluxo sanguíneo cerebral de determinado limite. E será uma provável causa, neste caso clínico, ou seja, no fundo é apenas um evento fisiológico que se traduz na nossa monitorização da saturação regional de oxigênio. Por fim, mais um caso, o caso 3, que aqui vamos agora para o outro lado da balança, para o consumo. E aqui vamos ter uma situação de aumento do consumo de oxigênio e, como tal, a nossa saturação regional vai ter uma diminuição abrupta, porque o oxigênio no tecido foi consumido, desapareceu e, como tal, diminuiu a sua quantidade, que está aqui traduzida muito bem. No entanto, o tecido que está aqui monitorizado, faz parte da minha prática clínica, não foi, neste caso não foi cérebro, mas foi um tecido periférico, foi músculo, e representa uma monitorização ao longo de um exercício até ao VO2 máximo de um atleta de competição, em que ele vai aumentando o estado gradual da carga do exercício, aqui também representado a vermelho
pelo aumento da frequência cardíaca. E vemos aqui a roxo a sua saturação regional muscular de oxigênio. Aqui a vermelho escuro representam 2 exercícios já na sua carga de NuVO2 máximo, ou seja, a consumir todo o oxigênio que conseguia. Em termos cardiopulmonares já não conseguia levar, depositar mais oxigênio no sistema sanguíneo e, como tal, o sistema muscular continuava a consumir mais oxigênio e, como tal, houve uma diminuição abrupta, que assim que interrompe esse consumo, recupera. E aqui está mais ou menos representada. Aqui fizemos em todos um grupo de doentes e verificamos que em todas as situações em que existe, de facto, um consumo de oxigênio, usando aqui representado da carga do exercício, existe uma relação linear com a saturação regional de oxigênio, uma relação neste momento inversamente proporcional. À medida que vamos diminuindo o conteúdo de oxigênio, a saturação regional de oxigênio também vai diminuindo. No fundo, o que temos aqui é um resumo, ou seja, situações elas que todas elas diminuam o aporte, que podem ser o débito cardíaco, a concentração de hemoglobina, a pressão arterial do O2 ou até um tromboembolismo arterial que impeça o sangue de chegar aos seus tecidos-alvo, podem condicionar o aporte de oxigênio tecidular. Por outro lado, no próprio tecido, lesões do tecido e edema também dificultam o oxigênio chegar a camadas mais profundas do tecido e também diminuírem a capacidade e a saturação de oxigênio regional. Por outro lado, como vimos na última situação, o consumo de oxigênio, um aumento do consumo de oxigênio também pode diminuir a saturação regional de oxigênio. Pronto, e é com isto, os casos clínicos, que tentamos transpor para aqui que a monitorização multimodal pode ter diversas práticas na nossa atividade clínica. Muito obrigado a todos e obrigado por assistir.